Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um estudo bíblico. Na verdade, você pode estar assistindo quinta, sexta ou sábado, né? Mas nosso estudo sobe todas as quartas-feiras aqui no YouTube, 7h30 da noite. Seja muito bem-vindo. Nós estamos, como igreja, lendo o circuito bíblico, estamos lendo os 4 evangelhos em ordem cronológica e hoje nós vamos estudar um texto da semana 37, a semana que nós estamos. Semana 37. Eu quero ler o texto com vocês e depois eu oro, tá bom? O texto de hoje é Lucas 19. Abra sua Bíblia aí se você puder, ou acesse a sua Bíblia. Lucas, capítulo 19, verso 28. É a famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, relatado pelos 4 evangelhos. São alguns textos bíblicos, algumas passagens da vida de Jesus foram relatadas pelos 4 evangelistas. Essa é uma delas. Eu optei aqui em pegar o relato de Lucas, mas provavelmente eu vá citar alguma coisa descrita nos outros relatos. Então vamos lá, ó. Lucas 19, verso 28. Eu vou ler esse trecho e aí a gente ora. Diz assim: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Vamos orar? Senhor Deus, tua palavra foi aberta e lida. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento e que o teu Santo Espírito nos dirija, que o Senhor nos ensine, a começar por mim. Que o Senhor fale com os meus irmãos, alcance os corações, Pai, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, alcance os corações e as mentes dos irmãos que estão ouvindo essa palavra e frutifique-a nos corações. Que essa palavra possa encontrar terreno fértil e que nós possamos crescer como família, como igreja, ao estudar a Bíblia, Pai. Seja exaltado em nosso meio, sinta-se à vontade, fale conosco, nós queremos de fato ouvir a tua voz e não ouvir a voz do pregador, não ouvir a minha voz, Pai, mas ouvir a tua voz e a tua palavra. Eu me coloco à tua disposição, Pai, e que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Irmãos, vamos lá. A entrada triunfal de Jesus acontece na semana que antecede a Páscoa. Lembra que depois aqui desse dia, depois desse momento, 5 dias depois, mais ou menos, o Senhor Jesus é preso e, enfim, crucificado. E aí acontece a Páscoa, né? Olha que interessante. A história resumindo, Jesus estava com os discípulos numa cidade ali na região de Betânia, no Monte das Oliveiras. E Jesus falou, 2 de vocês vão até aquela próxima cidade, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado e vocês peguem o jumentinho. E quando o dono do jumento, do animal, perguntar por que vocês estão fazendo isso, vocês digam isso aqui: o Senhor pediu que a gente faça isso, depois ele vai devolver. Beleza? Beleza. Os rapazes foram lá,
acharam o animal, aconteceu exatamente como Jesus falou, eles trouxeram o animal para Jesus. Colocaram as roupas em cima do animal, o animal não estava preparado para a montaria, eles colocaram as roupas em cima do animal, os mantos. Jesus subiu no animal. Conforme Jesus descia o Monte das Oliveiras para subir a Jerusalém, as pessoas que estavam no caminho também jogavam os mantos no chão para o animal passar por cima. As pessoas com as palmas de oliveira chacoalhavam, né, como numa festa, aclamando um rei que vem tomar posse, e diziam essa frase, que é uma das frases mais repetidas até hoje pelos judeus, né? Bendito que vem em nome do Senhor, Baruch haba Beshem Adonai. Essa frase é uma bênção, né? Essa frase eles colocam em várias das bênçãos deles, das orações que eles fazem, porque é linda, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Irmãos, isso aqui na igreja, na tradição da igreja cristã, da igreja católica e também um pouco da igreja evangélica, esse dia aqui é chamado de o Domingo de Ramos. A Bíblia, os editores da Bíblia, não os escritores, os editores, né, as pessoas que editaram aqui o texto bíblico, eles colocam aquele subtítulo em cima e chama de A Entrada Triunfal. Então, eu juntei essas duas tradições e a mensagem de hoje chama o Domingo Triunfal, o domingo onde Jesus foi aclamado rei. Vamos aprender algumas coisas com esse dia. Primeiro, Jesus, ele falou para os discípulos, né, irem buscar o animal. Era um animal que não era dele, era um animal separado de forma miraculosa, né? Como que você vai em um lugar, pega um animal de uma pessoa e traz? Porque isso aconteceu de forma milagrosa. Os donos do animal deixaram pessoas desconhecidas pegarem o animal e levarem a Jesus. Beleza. Pergunta para a gente pensar. Será que Jesus não poderia ter escolhido outro animal? Já que isso foi feito de forma miraculosa, ele poderia ter escolhido um cavalo, por exemplo. Um cavalo selado, porque um rei monta em um cavalo, não em um jumentinho. Então, uma coisa já que a gente tem que aprender. O nosso rei é um rei completamente diferente. Ele é um rei humilde. Humilde rei. Porém, não só isso, não foi só por humildade. Vocês sabem, vocês que estão acompanhando as quartas-feiras, sabem que eu repito isso, que Jesus, ele cumpriu as profecias messiânicas. Ano passado, se eu não me engano, o nosso circuito bíblico foi sobre as profecias messiânicas. Os textos, todos os textos aqui do Antigo Testamento, que falavam sobre a vinda do Messias. Hoje nós já estamos após Jesus. Então a gente já tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento junto. Quando Jesus nasceu, não tinha o Novo Testamento, só tinha a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, aliás, a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, tinham muitos textos que falavam o que o Messias deveria fazer para que quando isso acontecesse, os discípulos olhassem e falassem: ah, aquele rapaz é o Messias, porque ele está cumprindo os textos bíblicos. Pedro, por que você está falando tudo isso? Porque o texto de Zacarias 9:9, super conhecido. Aqui, ó, Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, o profeta Zacarias escreveu: alegre-se muito, cidade de Sião, Jerusalém. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Uau! Deus tinha deixado escrito muitos anos antes de Jesus nascer, exatamente como ele entraria em Jerusalém para ser aclamado rei. Então, irmãos, perceba como Deus está no controle de tudo, como Deus está no controle do tempo, como nada escapa das mãos, do poderio, da vontade de Deus. Isso você já pode aplicar à sua vida. Primeiro,
Deus é um Deus de detalhes. Deus falou que o Messias, o filho dele, o Salvador, entraria em Jerusalém, humilde e manso, seria aclamado como um rei, estando montado sobre um jumento, um animal de carga, um animal de trabalho, um animal de servidão. Muitos anos depois, séculos depois, na verdade, Jesus cumpre exatamente o que Deus predisse antes. Então, como isso se aplica à sua vida? Primeiro, a sua vida espiritual, você pode ter a convicção e a consciência de que Deus está no controle de tudo. De que o seu Deus, ele cumpre o que ele diz. E na vida social, essas coisas não se desconectam, né? Eu estou criando essa divisão de forma didática, mas é tudo uma coisa só. E na sua vida social, você percebe que o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a criação, tudo está debaixo do domínio de Deus. Existe uma discussão se é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus. Não é essa discussão que eu estou falando agora. O que eu estou dizendo agora é que, em sendo da vontade ou não, está debaixo da autorização de Deus. Deus é soberano. Tudo que acontece no mundo está debaixo da autorização, da permissão de Deus. Tamanho os detalhes que ele deixou relatado na Bíblia e os cumprimentos, como nós vimos já no Novo Testamento. Então, essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Por que Jesus escolheu um jumento se ele poderia ter escolhido qualquer outro animal? Beleza. Segunda coisa que eu quero destacar com vocês. Por que, irmãos, a multidão estava preparada com palmas, né? Que são aquele pedaço de planta grande, fazendo festa para Jesus que vinha montado em um jumentinho. Irmãos, vamos pensar. Como a multidão sabia que Jesus ia passar aquele dia, irmãos? Como que eles sabiam que de todo esse acontecimento? Olha quanta coisa. Jesus estava com os discípulos em Betânia, mandou ir buscar o animal, traz o animal, entra em Jerusalém, que é uma outra cidade. Como que a notícia espalhou? Como que como que a multidão sabia que isso ia acontecer aquele dia? Como que a multidão de longe está vendo o rapaz vindo lá longe, na montanha, e já está daqui clamando, bendito que vem em nome do Senhor, sem saber quem está vindo lá na montanha? Por isso a gente tem que entender o texto bíblico, entender um pouco da cultura judaica. Jesus era um judeu, tudo isso aqui está acontecendo ali naquela região do mundo, né, onde hoje é chamado de Oriente Médio. As coisas estão acontecendo ali, tem uma cultura. Qual é a cultura? Volto ao que eu falei no começo. 5 dias antes da festa da Páscoa, domingo de Ramos. Nesse dia, irmãos, o cordeiro, esquece Jesus, o cordeiro que vai ser sacrificado na Páscoa, ele vem trazido pelo sacerdote nas montanhas, aí o cordeiro, o animal mesmo, a ovelhinha, porque vai ter a festa da Páscoa, uma das festas mais importantes para a cultura judaica. A festa que simboliza o quê? A libertação do povo de Israel lá da escravidão do Egito. A festa simboliza isso. Vocês já sabem disso. No dia da festa é sacrificado o cordeiro. Mas qual cordeiro é sacrificado? É qualquer cordeiro? Claro que não. É um cordeiro específico. É um cordeiro criado já em um lugar certo, pelas pessoas certas, averiguado pelo sacerdote. O sacerdote vai lá, olha nas unhas, olha entre os dedos, não pode ter problema de pele, não pode ter pelo de cor diferente, tem que estar com os dentes bonitos, porque tem que ser um cordeiro o quê? Vocês lembram? Perfeito. É muito difícil ter um animal perfeito. Então, ele fica num lugar certo, sendo criado da maneira correta, da maneira que os judeus julgavam corretos ao lerem as ordens que Deus deu. Beleza. O povo está em festa, esperando o dia da Páscoa. Então, antecipando a festa, porque a festa dura uma semana, não é só no dia da Páscoa. 7 dias de festa. O povo está em festa, a cidade está cheia. Um dos acontecimentos da festa é a vinda do cordeiro por esse caminho. Desce o Monte das Oliveiras,
sobe a montanha onde Jerusalém está em cima, Monte Sião, sobe, entra pela porta dourada até o templo. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Só que ele fez esse caminho preso. Mas volta aqui para onde eu estou contando a história. O povo é como se fosse uma festa de rua, uma festa como a gente tem hoje em dia nos países. O povo está aqui curtindo a festa. Quando vem o sacerdote com o cordeiro, todo mundo começa a exclamar o quê? A gritar o quê? Bendito o que vem em nome do Senhor. Aquele cordeiro é o cordeiro que vai nos libertar de Israel, do Egito, na festa, o simbolismo da festa. Aquele cordeiro é que vai cobrir os nossos pecados, que vai nos proteger do anjo da morte, que foi o que aconteceu no passado. Então, o povo está aqui esperando que o sacerdote venha com o cordeiro. Todo ano eles fazem isso. Todo ano a cidade enche nessa festa. Todo ano eles ficam na expectativa, com as palmeiras na mão, esperando o sacerdote apontar lá na outra montanha. E quando o sacerdote aponta lá na outra montanha, que vem aquele... Como é que é o nome? Aquela passeata? Tem outro nome. Quando vem aquele monte de gente junto lá na outra montanha, e aí ele vem com o cordeirinho aqui no pescoço, para que o cordeiro não seja machucado, para depois ser sacrificado no templo aqui. O pessoal começa a clamar, uau, lá vem o cordeiro bendito que vem em nome do Senhor. Só que nesse maravilhoso dia, o que aconteceu nesse dia? Não apontou lá na montanha um cordeirinho, uma ovelha, nos ombros de um sacerdote. O que apontou na montanha, irmãos? Por isso tinha muita gente. Por isso as pessoas estavam na expectativa, não de Jesus, mas do cordeirinho da Páscoa. E quem que é o cordeiro da Páscoa, irmãos? Jesus Cristo. Só que eles não sabiam. Então apontou Jesus lá. E eles começaram a clamar, bendito que vem em nome do Senhor. A gritaria era tanta que aqui diz, eu li aqui, não foi? Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os seus discípulos. Porque os fariseus estão acostumados a fazer aquela festa todo ano e aquelas palavras são ditas ao cordeirinho, à ovelhinha que vem. Então os fariseus viram as pessoas falando aquelas palavras de exaltação a Jesus e eles falaram, mestre, pede que eles se calem, porque eles têm que gritar isso para o cordeirinho que está vindo. E o que Jesus fala? A famosa frase, se eles não gritarem, as pedras clamarão. Por que, irmãos, as pedras clamarão? Porque tem que se cumprir o que Deus falou, que Jesus seria aclamado rei sobre Jerusalém. Então Jesus está falando assim, para os fariseus, tudo isso está no plano de Deus. E se eles se calarem, a criação vai gritar que eu sou Deus. Da onde saiu essa tradição? Salmo 118, vamos ler. Salmo 118 diz assim, Deixa eu ver o versículo 25. Salva-nos, Senhor. Essa expressão salva-nos, Senhor, é a expressão hosana. Por isso, no texto de Mateus, eles dizem hosana ao que vem em nome do Senhor. Então, as pessoas da época de Jesus, elas estão gritando um salmo, um texto bíblico. Salmo 118, verso 25. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus. E ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo. Era essa palavra que eu queria lembrar, cortejo. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Ramos, né? Ramos de planta, ramos. Está tudo aqui. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar, lá dentro do templo. Então, Deus encaixou tudo, montou um quebra-cabeça e fez Jesus descer o Monte das Oliveiras, montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, no mesmo dia em que o povo estava esperando o cordeiro da festa da Páscoa. E aí as pessoas começaram a
Uau, é Jesus, aquele que estava fazendo os milagres. E as pessoas clamaram, cumprindo a profecia, bendito o que vem em nome do Senhor. Nossa, Pedro, que bonito isso. Como Deus é cuidadoso. Sim, Deus é cuidadoso. Mas o que aconteceu com Jesus? Ele não foi até ele entrou, foi até o templo, aí teve aquele dia que ele purifica o templo, né? Que ele fica bravo com os cambistas, é nessa sequência. Ele vai até o templo e o que acontece depois? Ele é preso. Jesus é preso. E o que acontece quando ele é preso? Um julgamento. E aí a multidão que estava clamando 3 dias antes, o dia que ele desceu, a multidão clamava o quê? Bendito o que vem em nome do Senhor. E depois a multidão clamou o quê? Solte Barrabás, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Aquele ditado é muito errado e equivocado. A voz do povo é a voz de Deus. Nunca. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da igreja. A igreja, corpo de Cristo, a igreja, a reunião dos verdadeiros convertidos é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo carrega a voz de Deus. Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, não ouça as pessoas, ouça a igreja. Quem é a igreja? Os verdadeiros convertidos. Por quê? Naquele dia, as vozes exaltaram Jesus como rei. Dias depois, as vozes mandaram Roma crucificar Jesus. O nosso rei, ele tomou posse aquele dia, mas não do jeito que o povo imaginou. O povo imaginou que Jesus iria entrar, brigar com os romanos, tirar Roma do poder e sentar no trono de Davi, porque Jesus é o filho de Davi. O povo achou que isso ia acontecer aquele dia. Tanto é que se você ler os outros relatos, os outros evangelistas relatando essa história, um deles, João, se eu não me engano, João 12, deixa eu confirmar, João 12, muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Aqui, 12:16. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Isso que eu estou falando para vocês. Essa conexão do texto de Zacarias com o texto de Salmo e depois com a morte de Jesus. Como que ele entra aclamado como um rei e dias depois ele está pendurado numa cruz. Imagina se você fosse um discípulo de Jesus. Você ia ficar com a cabeça assim, ué, mas ele era rei, agora ele está na cruz. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, ou seja, morreu, ressuscitou, 40 dias, subiu. Só depois que ele foi glorificado, eles se lembraram dessas coisas que estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Ou seja, irmãos, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Porque tinha que ter um domínio do texto bíblico para fazer essas conexões. E João fala que nem os discípulos tinham compreendido. Os discípulos ficaram ao lado de Jesus mesmo sem entender. Por isso a gente sempre diz aqui, obedecer antes de entender. Se você esperar entender Deus para obedecer, você não vai obedecer nunca, porque você nunca vai entender. Porque Deus é soberano. Se você resolver por fé obedecer, aí na caminhada você vai entender, como foi aqui com os discípulos. Eles entenderam depois, mas eles obedeceram antes. Então, imagina a cena. Jesus entra aclamado como um rei montado em um jumentinho, a entrada triunfal. Se eles não gritarem, as pedras têm que gritar, porque a profecia tem que se cumprir. Eu serei aclamado rei. Mas não o rei que os judeus esperavam. Porque Jesus é um rei humilde. Aí que tá, irmãos, e a gente caminha para o fim. Mas, presta atenção nisso. Dias depois, Jesus, conversando com os discípulos, já depois tinha acontecido essa entrada triunfal, tal,
os discípulos perguntaram: Jesus, fale-nos sobre o final dos tempos, como será? Como será o reino de Israel? Quando vão acontecer essas coisas? Aí, Mateus 23, 39. Mateus 23, 39 diz assim. Vou ler do 37 para frente. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir, Deus falando, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É a dureza do coração dos religiosos. Eis que a casa de vocês ficará deserta, profecia. Pois eu lhes digo, Jesus está falando aqui, certo? Jesus está respondendo aos discípulos depois desse dia que eu contei. Jerusalém, vocês matam os profetas. Jerusalém, a casa de vocês vai ficar vazia. Jerusalém foi desolada depois da morte de Jesus. E aí ele continua. Mas eu lhes digo que vocês não me verão mais. Eu vou embora. Vocês não me verão mais. Até aquele dia em que vocês dirão: bendito é o que vem em nome do Senhor. Opa! Já tinham dito isso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Já tinha se cumprido a profecia no dia da entrada montado num jumentinho. Mas 2 dias depois ou 3 dias depois, ele senta com os discípulos e fala assim: eu estou indo embora. Eu vou para a cruz e eu vou embora. E vocês não me verão mais. Até aquele dia. Vocês só me verão naquele dia. Qual dia? O dia em que vocês olharão para cima e gritarão: bendito que vem em nome do Senhor. Então essa frase será repetida. Essa frase será repetida no dia em que Jesus voltar. E Jesus não vai voltar mais montado num jumentinho. Porque Zacarias profetizou que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas João profetizou no Apocalipse que Jesus voltará com poder e grande glória montado em um cavalo branco. Agora sim como um verdadeiro rei. Agora sim como um rei guerreiro que vai tomar o reino das mãos do inimigo e reinar sobre a terra. Então, irmãos, preste atenção que agora é a nossa vez. Agora nós somos a multidão. Aquela vez eram os judeus. Agora são os judeus e gentios, que somos nós, convertidos ao Senhor, a igreja. Agora a igreja vai preparar a volta de Jesus. E aí naquele dia, irmãos, as pessoas olharão para cima e dirão: Hosana nas alturas, ou salva no Senhor. E aí vão citar o Salmo 118. Bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia está aí para nos ensinar. A Bíblia está aí para relatar o que aconteceu e que nós possamos ter sabedoria de aprender com os erros dos outros. Por isso a Bíblia relata os erros dos homens. Homens, né, homens e mulheres da humanidade. Porque a Bíblia relata os erros para que a gente aprenda com os irmãos, com os erros dos irmãos. Então, naquele dia, as pessoas esperavam o cordeirinho, a ovelhinha, e veio Jesus. E elas clamaram. Mas dias depois, as mesmas vozes crucificaram Jesus, porque elas não eram convertidas de coração, elas eram pessoas religiosas que estavam ali pela festa, pelo oba-oba. E você? Você está pela festa, pelo oba-oba? Você está por você mesmo, esperando um evangelho egoísta, onde as coisas acontecem para você? Ou você está esperando o rei apontar nos ares? Ou você está com a boca coçando para dizer bendito que vem em nome do Senhor? Porque existe a possibilidade daqueles que só vão entender depois. E aí eu não sei como vai ser. Os que só vão entender depois, nessa segunda vez. Então que você possa ser o time que vai ser boca de Deus, a igreja, que vai gritar, bendito que vem em nome do Senhor. Aquele que está esperando, aquele que está preparado,
aquele que está como a parábola das virgens, com o azeite e com a lamparina acesa. Aquele que multiplicou os talentos, que não guardou o talento, que não pegou a sua vida como se a vida fosse o talento que Deus te deu, e não pegou a sua vida e guardou a vida, protegeu a vida, viveu de uma forma que não perturbou as trevas, não frutificou em nada e guardou a vida e vai devolver uma vida vazia para Deus e Deus vai falar, servo mau e negligente. Então que nós possamos ser, irmãos, o time dos que estão esperando Jesus se manifestar nos ares, com poder e grande glória, montado em um cavalo branco, vindo para vencer e reinar. Que o seu coração possa se aquecer com essa mensagem, que nós possamos, em nome de Jesus, aprender com os textos bíblicos e fazermos as conexões corretas e aguardarmos ansiosamente para dizer essa maravilhosa frase: Baruch haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Que Deus te abençoe.